para lidar diariamente com o câncer. Eu demorei para me sentir segura em atender as crianças. São tantas as peculiaridades. Nesse período, foi muito importante o apoio dos colegas mais experientes e também dos cursos recomendados pelo hospital. Eles foram essenciais para o meu aprimoramento. E foi assim que eu encontrei o OncoEnsino, uma plataforma criada pela Abrale e pelo movimento Todos Juntos contra o Câncer, que reúne os melhores profissionais da oncologia e nos prepara para o atendimento ao paciente com câncer. São mais de 30 cursos rápidos nas áreas multiprofissionais, formações em diagnóstico, tratamentos, humanização, cuidados paliativos e outros focados na prática ambulatorial. E o melhor, tudo 100% online. Por isso, assim como eu, outros 35 mil profissionais já puderam fazer os cursos do OncoEnsino, melhorando a atuação das equipes de saúde em mais de 200 hospitais pelo Brasil. Terminando um curso, a gente recebe um certificado com selo de apoio educacional do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que valoriza ainda mais a conquista e nos ajuda a evoluir na carreira ao lado de profissionais reconhecidos em todo o país. Com todos os profissionais de saúde que trabalham com oncologia pediátrica reconhecem a importância que iniciativas como o OncoEnsino têm. Olá, amigos. Estamos vivendo uma época complexa da medicina, particularmente na oncologia e na hematologia, onde trocar ideias entre diferentes médicos é fundamental para ajudar no diagnóstico e no tratamento assertivo dos pacientes. Ele aborda um aspecto absolutamente fundamental dentro do manuseio do câncer como um todo, que é o reconhecimento precoce das neoplasias malignas, permitindo que os profissionais gerais que recebem os pacientes inicialmente possam reconhecer de uma maneira mais prática, de uma maneira mais imediata, situações potencialmente representativas de doenças malignas. Eu apoio totalmente a iniciativa da Abrale de procurar fazer com que seja possível o contato entre colegas para tentar ajudar da melhor forma possível os seus pacientes. É por isso que todos nós, profissionais da área de oncologia pediátrica e de adulto, como disse, apoiamos iniciativas como o OncoEnsino. E nós, em particular, apoiamos de uma maneira decisiva e reconhecemos imensamente o seu valor. O próximo curso que eu vou fazer será de cuidados paliativos pediátricos. Eles abrem inscrições gratuitas para colaboradores dos hospitais conveniados 2 vezes por ano. Mas os cursos também são abertos aos profissionais de saúde em geral e podem ser adquiridos a qualquer momento com início imediato. Eu já escolhi meu novo curso e estou ansiosa para a próxima turma. Se você é profissional da saúde, venha conhecer e fazer parte dessa rede. Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso simpósio. Primeiramente, gostaria de agradecer, em nome do Comitê de Fisioterapia da Abrale, a presença de todos, a presença do pessoal que está em casa, online. Esse simpósio foi feito com muito amor, carinho, para todos vocês. Espero que vocês possam aproveitar. Esse ano é especial, esse ano nós estamos completando 1 década de comitê de fisioterapia, então é o nosso 10º simpósio, espero que todos possam aproveitar. Vou dar início convidando a doutora Ana Paula Oliveira, ela vai falar sobre a avaliação da funcionalidade em paciente com linfedema pós-câncer de mama, questionário LYMPH-ICF. A doutora Ana é especialista em fisioterapia em oncologia pelo COFITO, mestre pelo Departamento de Mastologia da Unifesp e coordenadora do Comitê de Fisioterapia da Abrale. Bom dia, agradeço a presença de todos, quem está também em casa assistindo essa palestra. Esse é um ano muito especial para o comitê,
além dos 10 anos, a gente geralmente fica nos bastidores, porque a gente sempre quer dar oportunidade de aprender com profissionais novos. E eu queria agradecer ao comitê, ao nosso time, que esse ano, acreditando também aí no resultado do meu mestrado, permitiu essa apresentação para que mais pessoas pudessem conhecer esse instrumento de avaliação que é o LINF. Falaram que era só passar para frente que ia dar certo. Certo. Então, quem trabalha com linfedema, como você mensura a evolução da sua paciente? Geralmente, a gente usa a perimetria, mas será que só essas medidas são suficientes para a gente avaliar o nosso paciente e o exame físico? Hoje, a gente sabe, principalmente aqui dentro de um evento de oncologia, que o paciente tem que ser visto como um todo. Então, a gente tem vários aspectos que precisam ser analisados, e no linfedema não é diferente. Então, a gente foca muito nas questões físicas, e daí é importante que a gente também olhe para outros aspectos. A gente está falando aí de 704 mil novos casos de câncer todos os anos, né? As últimas estimativas do INCA, de 2023 a 2025, sendo que 10,5% são câncer de mama. Então, é uma incidência alta de pacientes que vão ter um tratamento oncológico que vai, muitas vezes, necessitar da abordagem axilar, radioterapia, e também essas pacientes podem ter um IMC elevado. Esses 3 fatores são os principais para o desenvolvimento do linfedema. Eu sei que eu estou aqui com uma plateia bem selecionada, então eu não preciso entrar em detalhes sobre o linfedema, mas é importante a gente lembrar que ele ocorre em 12% a 30% das pacientes, e as nossas pacientes com câncer de mama, elas têm fatores de risco importantes para desenvolver esse aumento do volume do membro, né, sendo do braço ipsilateral à cirurgia. E pensando nisso, só voltar. Ali embaixo é que fica longe do microfone. E pensando nisso, a gente tem um impacto estético, físico, emocional e funcional. Então, voltando no que eu falei no primeiro slide, a gente não tem só um aspecto físico como fisioterapeuta para trabalhar. E quando a gente pensa em funcionalidade, a gente está falando aí do terceiro principal indicador de saúde, que fica só atrás de mortalidade e sobrevivência. Então, dentro do papel do fisioterapeuta, tem aí um indicador com bastante impacto que a gente precisa também avaliar. E quando a gente pensa no paciente com câncer associado a um linfedema, a gente tem um prejuízo somado em relação a essa funcionalidade. Além do que, quem trabalha aqui com pacientes com linfedema com câncer sabe que o acesso ao tratamento é muito difícil, tanto na rede particular, quanto também na privada, por número de vagas, ou financeiramente para o paciente pode ter algum impacto. E quanto mais esse paciente demora para conseguir o acesso ao tratamento, pior é a funcionalidade dele. Por isso é importante a gente avaliar a funcionalidade. A gente tem aí a CID, então, quando chega um paciente com câncer de mama, um CID 50, a gente sabe que só a classificação da doença não é o suficiente, porque eu posso ter um CID 50 de uma mulher de 28 anos, jovem, crossfiteira, né? E eu posso ter também um CID 50 de uma paciente já idosa, sedentária, com várias comorbidades. Eu coloquei aqui CID versus CIF, mas eles não são opostos, eles são complementares. Então, além do CID, a gente precisa aí ter a classificação internacional de incapacidade, funcionalidade e saúde, para ver qual é realmente a condição dessa paciente. E daí, pensando nisso, surgiu aí como o projeto do meu mestrado, que foi defendido esse ano. Eu tenho aqui na plateia tanto minha orientadora, a doutora Simone, como minha co-orientadora, Samantha Rizzi, para a tradução de um questionário, que é o Lymphedema Functioning Disability and Health Questionnaire Lymphedema, o LYMPH-ICF, que tem esse objetivo de avaliar a funcionalidade das pacientes com câncer de mama. E esse questionário ele é todo baseado na CIF.
Ele é um questionário com 29 questões, são questões bastante simples, divididas em 5 domínios. Então, a gente pode avaliar tanto as questões físicas, quanto as funções mentais, atividades domésticas, de mobilidade e sociais. E daí, ao lado de cada questão, tem uma escala analógica em que o paciente vai dar uma pontuação ali de 0 a 10, e, quando não se aplica, colocar um xizinho nesse círculo. Então, é algo muito fácil e prático para a gente aplicar no nosso dia a dia. E, depois de respondidas 29 questões, é aplicado o score, com uma pontuação de 0 a 100%. Quanto maior essa pontuação, pior a funcionalidade desse paciente em relação ao linfedema. A gente fez esse trabalho aqui, para fazer uma tradução e uma adaptação transcultural, a gente passa por algumas etapas, que está aqui nesse fluxograma. São 5 etapas de tradução, manda para retradução, enfim. E daí o resultado que a gente tem é esse. A LINF foi traduzida para o português. Agora a gente está em processo de publicação na revista, e o nosso objetivo é que logo esteja aí para a prática clínica de vocês. Então, só falando sobre cada um dos domínios, para vocês verem como é tranquila a aplicação. No domínio físico, pergunta para a paciente, né, quanto ela sente o braço pesado, e daí ela vai fazer uma aplicação de 0, se ela não sente nada, e 10, se ela sentir muito. E assim também em relação a se sente endurecido, inchado, perdeu força, formigamento, dor no braço, se sente a pele esticada. Todas essas questões foram formuladas pela autora original, pensando realmente nessa questão funcional da paciente e nas principais queixas das pacientes com linfedema. Depois a gente tem as questões de saúde mental, de funções mentais, né, o quanto a paciente se sente triste, desanimada, falta de autoconfiança, estressada. As funções de atividades domésticas, se a paciente consegue limpar, cozinhar, passar roupa, trabalhar no jardim. Só falando para vocês, por exemplo, num processo desse de tradução, o passar roupa vinha como passar ferro. Então, ferro não... A gente aqui costuma falar passar roupa, não passar ferro. Então, são algumas mudanças que a gente precisou fazer durante o processo de tradução do questionário. Daí vem as de atividade de mobilidade da paciente. E, por fim, vem as atividades sociais. Se a paciente consegue sair de férias, praticar esportes, fazer seu trabalho, e são as 29 questões finais. Eu fico aqui apontando, mas não tenho point, né? Então, vocês podem ver que esse é um questionário simples de aplicação. A gente, até então, não tinha no câncer de mama um questionário em português, e a gente até tem outros, depois a gente pode comentar. Mas o importante disso é que a gente vai poder aplicar. Então, além da avaliação que a gente já faz nos pacientes com linfedema, perimetria, todo o exame físico, aplica-se o questionário e a gente consegue ter depois parâmetros mensuradados, tanto para ver a eficácia do nosso tratamento, quanto fazer um relatório de evolução, também aplicar futuramente em estudos e, assim, melhorar a nossa parte clínica. E esse é o meu recado. Eu quero agradecer ao Comitê, principalmente de Fisioterapia da Abrale, por esses 10 anos, por acreditar nesse projeto, por tudo que a gente tem feito aí para que a fisioterapia e a oncologia esteja aí dentro de um evento como esse, e principalmente para vocês presentes, que acreditam também, que estão conosco em todos esses eventos ao longo desses anos. Agradeço. Muito obrigada, doutora Ana. Excelente aula. Agora eu vou chamar a doutora Fernanda Feijoeiro. Ela vai falar sobre a indicação da drenagem linfática manual em meio às novas tecnologias. A doutora Fernanda é fisioterapeuta, embaixadora do método LEDUC no Brasil desde 2015, pós-graduada em dermatofuncional pela Faculdade Inspirar, mestranda em Ciências da Tecnologia e Gestão aplicada à regeneração tecidual pela Unifesp. Bom dia a todos que estão presentes e o público que está assistindo em casa. Agradeço por esse convite, pela oportunidade em estar aqui e falar um pouquinho para vocês da drenagem linfática, que é
a minha paixão, porque a gente consegue levar aos pacientes os benefícios, né? E o mais importante desse congresso é que vocês estão aqui para buscar conhecimento e técnicas que a gente pode levar aos nossos pacientes. E o tema da minha apresentação é a indicação da drenagem linfática em meio às novas tecnologias, visando que esse é um congresso de atualização, e apesar da drenagem linfática ser uma técnica aplicada já há muitos anos, ela ainda é muito questionada, principalmente na terapia complexa descongestiva. Então, eu estou aqui como embaixadora do método Leduc para trazer o que tem de mais novo dos estudos publicados esse ano que comprovam a eficácia da drenagem linfática. E com o avanço tecnológico, essa eficácia ela pode ser comprovada. Vou falar um pouco dos exames de imagem que nós temos para visualizar o sistema linfático e fazer a investigação do linfedema. Bom, a drenagem linfática ela é uma conduta essencial na terapia complexa descongestiva, descrita pela International Society of Lymphology, no tratamento do linfedema, como a terapia padrão ouro no linfedema. Ela tem por objetivo manter ou melhorar a drenagem fisiológica quando é interrompida. Então, por alguma obstrução do sistema linfático, como acontece na cirurgia linfática, ou mesmo uma insuficiência do sistema linfático, nós vamos estimular esse sistema para melhorar a reabsorção desse edema. Nós podemos, com as nossas mãos, aumentar o fluxo linfático, porque o sistema linfático ele é muito lento, e a gente tem o poder de, com as mãos, com as manobras, direcionar o edema de uma região mal drenada para uma região de melhor drenagem. Nós vamos atuar principalmente com a drenagem linfática sob o sistema superficial, sistema linfático superficial, porque os vasos linfáticos estão logo abaixo da pele, na hipoderme. Daí vem aquela pergunta, qual é a pressão ideal para a drenagem linfática? Né? Tem um estudo do Leduc que fez a medição entre a pele, os vasos linfáticos, a fáscia muscular e o osso. E esse estudo mostrou que, sistematicamente, em todos os avaliados, que os vasos linfáticos estão a 59% da camada adiposa. Isso significa o quê? Qual a pressão ideal? A pressão ideal vai depender da camada adiposa que nós temos, tanto em relação ao próprio paciente, quanto no nosso próprio corpo, em relação à região que a gente vai drenar. Por exemplo, se eu for drenar o meu antebraço, a pressão que eu vou aplicar aqui vai ser diferente de uma região com mais camada adiposa, o interno de coxa, né? Então, isso vai depender da camada adiposa de cada pessoa. Vai ter que passar, acho que passa sozinho. Aqui eu tenho uma ilustração do sistema linfático superficial e do sistema linfático profundo. O que divide o sistema superficial do profundo é a fáscia muscular. Vejam aqui nessa figura de baixo, só a representação do sistema linfático superficial. Então, nós temos, logo abaixo da pele, os linfáticos iniciais, que dão sequência aos pré-coletores, que já são vasos que possuem válvulas, e, em seguida, aos coletores, que vão levar esse fluxo para todo o sistema até os linfonodos. Aquela linha preta embaixo seria a fáscia muscular. Então, a gente vai atuar nessa região. Porém, as manobras vão ser sempre leves. Independente da quantidade de camada adiposa, a gente vai manter uma suavidade na pressão para não colabar esses vasos. E aí nós vimos, com o avanço, né, dos estudos, que quando tem uma região que é obstruída, o sistema linfático ele busca novos caminhos para drenar para outra região. Eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês. E a gente vai adaptar a nossa técnica em função
dessa alteração fisiológica, anatômica. Eu vou falar um pouco sobre a evolução da drenagem linfática no método Leduc, porque o método Leduc é o método que sofreu toda essa evolução e é o método que tem mais comprovações científicas. Então, nada pessoal, né, como representante do método, mas eu selecionei os estudos recentes, publicados esse ano, devido ao tempo curto também, eu vou priorizar falar do método Leduc, porque há mais de 50 anos que o Leduc faz pesquisas para responder às perguntas em relação à drenagem linfática, e a qual até hoje ainda é questionada. Então, nós começamos lá na década de 1970, com estudos em animais, que evoluiu para o estudo em cadáveres, para humanos, até chegar nos pacientes. E o interessante é que, com a chegada das tecnologias, esses exames de imagem foram validando e comprovando o método e também sofrendo adaptações, né? Então, todo foi uma evolução, algumas manobras foram adaptadas e, até hoje, recentemente, a gente teve alteração das manobras, do posicionamento do paciente em função das tecnologias. Então, em 1976, o Leduc já publicou pela primeira vez estudos em animais sobre essas anastomoses linfolinfáticas. E depois, com a chegada da linfocintilografia, nós vimos que essas vias, essa drenagem pode ser feita para outras regiões, que a gente chama das vias de substituição. Depois, nós tivemos a linfografia com indocianina green, que já há uns 10 anos, mas atualmente vem sendo muito utilizada para a visualização em tempo real do sistema linfático. E, atualmente, muitos estudos são publicados com o SPECT, que é uma tomografia computadorizada que permite a visualização em 3D. Então, a linfocintilografia permite uma imagem plana, que a gente não conseguia diferenciar a profundidade desses vasos. E, depois de 2016, que foi apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Linfologia, que novas vias podem ser encontradas quando a gente associa a esses exames de imagem que permite uma visualização num plano 3D, que é no caso do SPECT. Essa associação da linfocintilografia com o SPECT permitiu demonstrar novas vias de drenagem, até para vias profundas que eram desconhecidas. E também nós temos estudos que demonstram que 15 minutos de drenagem linfática é o suficiente para aumentar o fluxo linfático e abrir essas vias colaterais. Aqui, mais uma vez, então, foi criado no cadáver uma linfadenectomia experimental e foi possível ver a presença do corante na axila contralateral. A linfocintilografia comprovou o que foi visto em cadáver e, por isso, que a gente adapta a drenagem em direção à axila contralateral e utilizando o paciente também em decúbito lateral para a ação da gravidade favorecer ainda mais a drenagem e a abertura dessas vias. Eu estou com a voz um pouquinho... Atualmente vem sendo usado a linfografia com indocianina green. Então, é um exame que faz a injeção de um marcador... Obrigada. Só um minutinho que eu estou com a voz um pouquinho rouca. Obrigada. O marcador que vai emitir uma fluorescência sob uma câmera de infravermelho. E isso é bem interessante porque a gente consegue visualizar em tempo real como esse sistema linfático funciona e a eficácia das manobras de drenagem linfática sobre isso. E depois, o SPECT, que é esse exame que eu mostrei, aqui na esquerda de vocês é uma linfocintilografia, então eles visualizaram, né, na parte inguinal, só que depois, numa imagem 3D, pode ser visto um linfonodo intraglúteo. Então, ele está a nível mais profundo, a gente achando que era na região inguinal, ele foi visualizado
mas interno na região glútea. E o que isso é importante? Se a gente conhecer a fisiologia, a anatomia daquele paciente, para onde são essas vias, que muitas vezes são vias inesperadas, a gente vai otimizar o nosso tratamento em função daquele paciente, realizar uma drenagem linfática personalizada. E por conta dessa questão da profundidade do sistema linfático superficial do profundo, a gente adapta as nossas manobras, tanto anterior quanto posterior, para certificar que estamos agindo sobre todas essas possíveis vias. Essas novas tecnologias, então, permitiram um avanço na compreensão do linfedema e o desenvolvimento nos tratamentos, porque elas permitem quantificar e validar a eficácia da técnica. E o que eu disse, nós podemos adaptar à fisiologia do paciente. Outros exames são utilizados também para visualização do sistema linfático. Ultrassom, ressonância magnética, porém, os estudos, e atualmente, trazem mais os exames da linfocintigrafia, da linfografia com indocianina green, da linfocintilografia, que até então é técnica padrão ouro para investigação linfática, e o SPECT. Eu vou demonstrar um vídeo da técnica de linfografia com indocianina green. E nesse vídeo vocês podem perceber fisiologicamente como o sistema linfático é lento e como a gente pode ativar ele. Então, vai chegar um momento do vídeo que vocês vão ver até a manobra ali da pessoa que está aplicando a técnica. É feita a injeção, essa parte é a axila, se vocês verem aqui inferior, dá até para ver os pelos da axila. Então, a câmera está localizada aqui no braço do avaliado. Foi feita a injeção na mão da indocianina green. E vejam que é muito lento, né? Os vasos linfáticos ali, esse acúmulo do produto, desse marcador, ele está bem lento e vocês vão começar a observar um leve movimento quando a gente começar com as manobras. Quando a gente fala que precisa ativar o sistema linfático, é por olha lá a mão do terapeuta. Então, já há alguns anos, a gente usa essa técnica para avaliar o fluxo linfático. Aí, daqui a pouco, nós começamos com as manobras. A técnica do Leduc tem 2 manobras, de chamada e de reabsorção. Cada uma tem a sua função específica, justamente para direcionar esse fluxo e também promover a reabsorção. Agora, começou um pouquinho mais de ativação. As manobras estão sendo feitas na região distal da câmera. Então, a câmera está no braço e as manobras são feitas no punho. Agora, começou uma ativação. Os estudos mostram que nós podemos aumentar esse fluxo até 20%, com 15 minutos de drenagem linfática. Agora começam as manobras de reabsorção. E vejam que já empurra, já esse fluxo já fica mais acelerado, como se fosse um trânsito, a gente fala para os nossos pacientes, né? Para os nossos alunos. O linfonodo é o semáforo e o fluxo a gente tem que ir liberando esse trânsito. Aí já vai ativar muito mais. Então, para um paciente que tem esse fluxo mais lento, mais obstruído, a gente pode, com as nossas mãos, acelerar. Conseguiram perceber a ativação do fluxo?
Não sei se dá para dar passe. Agora eu vou falar da linfocintilografia, que ainda é a técnica padrão ouro para investigação do sistema linfático. Ela permite informações sobre anatomia, fisiologia e fisiopatologia do sistema linfático. É feita uma injeção de um marcador radioativo. Já a linfografia com indocianina green não é radioativa, essa é uma vantagem dela. Já a linfocintilografia é um marcador radioativo, mas é a técnica que permite quantificar esse fluxo desse marcador. E ela também tem sido utilizada como ferramenta de diagnóstico, justamente para a gente conhecer a anatomia do paciente e poder adaptar as nossas manobras. Aqui, na imagem, essa é uma imagem da linfocintilografia. Acredito que muitos de vocês já conhecem, mas para quem não conhece, é feito uma injeção desse marcador nos pés, por exemplo, e aí ela é feita em 3 fases. Primeiro, em repouso, para ver a reabsorção desse marcador. Depois, em atividade, né, é avaliado para ver como foi essa reabsorção desse produto. E ali vocês vejam a forma do membro. Isso é um sinal de diagnóstico de linfedema, que nós chamamos de refluxo dérmico. Quer dizer que esse marcador, por insuficiência dos coletores linfáticos, ele extravasou e manchou a pele, devido a uma má drenagem. E, normalmente, o membro inferior que se drena para a região inguinal, a gente viu a presença desse marcador na via púbica, suprapúbica, abdominal, para vocês verem como ele pode criar novas vias até inesperadas. Esse estudo recente da equipe do Leduc, que foi publicado na Lymphatic Research and Biology, esse ano de 2023, ele avaliou a linfocintilografia, se ela pode ser usada como ferramenta terapêutica para melhorar a drenagem linfática, o resultado nos pacientes com linfedema de membro superior relacionado ao câncer de mama. Então, ela teve por objetivo analisar os efeitos de 15 minutos da drenagem linfática e compará-la com o método Leduc padrão, como eu disse, das manobras de chamada e reabsorção, com o método padrão mais potencializado, que a gente chama de drenagem linfática adaptada, guiada por linfocintilografia. E outro objetivo era ver se a linfocintilografia traz resultados do paciente para a gente adaptar as nossas manobras. Então, foi feito um ensaio clínico randomizado em 52 exames de pacientes com linfedema de membro superior relacionado ao câncer de mama. Após a fase da linfocintilografia, eles fizeram 15 minutos da drenagem, foram divididos em 2 grupos. Foram feitos, na fase 1, 15 minutos da drenagem linfática padrão, que é reabsorção, manobras de reabsorção no ponto de injeção, que foi na mão. Fizeram manobras de chamada de distal para proximal e também manobras na via de Mascani, que é uma via que drena o membro superior direto para a supraclavicular. A drenagem linfática adaptada foi feita essas mesmas manobras, porém, com insistência das manobras de reabsorção, que tem a função de reabsorver esse fluido, e com mais pressão e mais profundas. Então, eles insistiram, fizeram no local que relatou refluxo dérmico, mais manobras, e insistiram mais nas vias superiores. E daí, a comparação desses 2 grupos, primeiramente, na primeira fase, com 15 minutos de drenagem linfática nos 2 grupos, teve um aumento de 28% da atividade dos linfonodos. Então, ativou esse fluxo linfático. E o refluxo dérmico, ele diminuiu. Ali no canto tem outro gráfico. Então, na fase de repouso da linfocintilografia, o refluxo dérmico já tem ali um aumento significativo. Na fase de atividade física, teve muito refluxo dérmico, porém, depois das manobras, esse refluxo diminuiu em 11%. E quando foi comparado a drenagem padrão com a drenagem adaptada, teve um aumento de 19% nos linfonodos,
Ou seja, a gente conseguiu 5 vezes mais, com essa insistência, potencializar o efeito da drenagem linfática. Nossa, não sei se... Para cá? Então, esse estudo concluiu que a linfoscintilografia é uma importante ferramenta terapêutica, porque traz essas informações do paciente que vai melhorar os nossos resultados em função do conhecimento do paciente. Essa é uma imagem ilustrativa para demonstrar uma parte do estudo, né? O refluxo dérmico, a injeção nos membros superiores e as novas vias. O SPECT, que é Single Photo Emission Computed Tomography, é uma tomografia computadorizada por emissão de fóton único, que permite uma imagem em 3D, e, como eu disse, associada à linfoscintilografia, a gente pode diferenciar a profundidade dos vasos, se a gente está sobre as estruturas linfáticas superficiais ou profundas, porque antes falavam que não tinham ligação direta das vias superficiais com as profundas, mas os estudos demonstraram que sim, que o corpo pode buscar vias profundas. Em 2016, foi apresentado no Congresso Europeu da Sociedade Europeia de Linfologia essas vias inesperadas, ali a via interglútea. Esse outro estudo também da equipe do Leduc, publicado esse ano na Lymphology, avaliou os efeitos, a investigação do SPECT no tratamento de linfedemas de membros superiores e membros inferiores em 217 pacientes, sendo eles 93 pacientes com linfedema de membro superior, 52 pacientes com linfedema secundário de membro inferior e 72 pacientes com linfedema primário. E em cada grupo foram vistas essas vias atípicas, vias inesperadas, em 62% dos pacientes com linfedema de membro superior, 52% dos pacientes com linfedema secundário de membro inferior, e olhem pacientes com linfedema primário de membro inferior, quase 90% desses pacientes demonstraram nesse exame do SPECT vias atípicas, vias inesperadas. Então, totalizaram quase 70% dos pacientes apresentam essas vias de drenagem linfática inesperadas, a quais a gente deve adaptar e atuar as nossas manobras. Imagens ilustrativas dos exames. Então, para os membros superiores, uma vista mais anterior à via de Mascani. Vocês conseguem observar, né, a superficialidade dessas vias, uma via posterior e, mais uma vez, a via interglútea. Então, esse estudo concluiu que o SPECT ele permite a visualização de novas vias linfáticas em quase 70% dos casos. A drenagem linfática ela pode favorecer a abertura dessas vias, porém, a gente deve fazer um tratamento global e insistir nessas possíveis novas vias. As imagens dos pacientes permitem ao terapeuta compreender a drenagem linfática do paciente, e essa foi a adaptação do método em 2016, quando viu aquela via interglútea, que antigamente a gente ativava somente vias anteriores e depois passou a posicionar para os membros inferiores também o paciente em decúbito lateral, a fim de estimular vias anteriores e posteriores ao mesmo tempo. E como essas vias podem ser mais profundas, a gente vai colocar ali também um pouco mais de pressão. Em relação às tecnologias, um resumo final. Novas tecnologias permitiram esses avanços na linfologia, porque permitiu novas. Antigamente, a gente tinha as imagens dos cadáveres, né? E aí as tecnologias permitiram avanço na anatomia linfática, fisiologia e fisiopatologia do sistema linfático. A linfografia com indocianina green permite um mapeamento do sistema linfático em tempo real, mas ela é também bem superficial, a gente só consegue ver de 1 a 2 centímetros de profundidade, né? Mais profundo já não consegue ver por essa técnica.
A linfocintilografia continua sendo a técnica padrão ouro para investigação linfática. A linfografia, quando associada ao SPECT, possibilita a visualização em 3D para definir bem a profundidade dessas estruturas, e as novas tecnologias, então, podem ser aplicadas à prática clínica para a melhora dos nossos resultados e tratamento do linfedema. Em relação à drenagem linfática, é uma técnica essencial, como vocês viram, comprovada cientificamente, o aumento desse fluxo, a possibilidade da gente, com as mãos, conseguir ativar esse sistema linfático. Porém, dentro da terapia complexa descongestiva, ela é questionada, porque sabemos que o tratamento do linfedema ele é bem complexo, né? Nós temos que associar, sim, a técnica de enfaixamento, a utilização das meias de compressão, e o nosso objetivo não é defender a drenagem linfática como uma técnica isolada. O nosso objetivo é resolver o problema. O nosso objetivo é melhorar o linfedema desse paciente, e nós vimos que a gente consegue estimular essas novas vias, né, à distância da região do linfedema, e os estudos demonstraram o potencial que a drenagem linfática tem. Ela aumenta o fluxo linfático, direciona esse edema de uma região mal drenada para uma região de melhor drenagem, estimula a abertura de novas vias linfáticas. Essas vias inesperadas podem mudar o nosso tratamento, e se a gente tiver a possibilidade de ter esses exames desses pacientes, com certeza nós teremos melhores resultados também no tratamento do linfedema. Para quem tiver interesse de conhecer mais sobre esses estudos, a linfologia e a técnica da drenagem linfática método Leduc, esse ano ainda teremos mais um curso comigo e com o Leduc para falar dessas atualizações do sistema linfático aplicado à drenagem linfática. Obrigada a todos. Obrigada pela aula, excelente aula. Agora eu convido a doutora Patrícia Figueira, vai falar sobre o top 5 discussões mundiais no tratamento do linfedema. A doutora Patrícia é mestre e doutora em ciências pela mastologia da Unifesp, título de especialista em fisioterapia e oncologia da ABFO, autora do livro Fisioterapia no Câncer de Mama, pela editora Manoli. Bom dia a todos, os presentes e os online. Eu agradeço imensamente o convite de estar mais uma vez aqui presente no TJCC. E eu vou trazer para vocês a minha experiência, que eu voltei de um congresso fantástico, que foi o Congresso Internacional de Linfologia, que foi em Gênova. Então, eu fiz essa semana essa aula, prestei bastante atenção no congresso para tentar trazer essas informações relevantes para vocês. Não sei se a aula já está. Já está. Então, trouxe 5 tops das discussões que estão acontecendo. Essa aqui foi uma palestra da equipe do Hiro Swami, que publica fantásticos artigos, principalmente com o uso da indocianina verde. Então, primeiro, se levanta a importância da linfografia fluorescente com a indocianina verde. Tá? Provavelmente ela mudou em muito os trabalhos relacionados ao linfedema. Primeiro, ela surgiu para identificar os linfonodos sentinelas, para fazer em cirurgia de câncer de mama. Depois, ela evoluiu para se fazer uma avaliação do linfedema e localizar os vasos e linfonodos para serem realizadas as cirurgias de anastomose linfovenosa e de transplante de linfonodo. E ela, a cada vez mais, determina a gravidade do linfedema e mapeia o sistema linfático através da sua técnica. Parecia fácil a instrução, mas não é, né? Pois. Então, esse artigo que demonstraram no congresso, eu acho um dos mais importantes ultimamente, e, a partir dele, a gente mudou a forma de fazer a drenagem linfática, talvez coisa que o Leduc já falava há muito tempo antes, mas a gente insistia em fazer a drenagem para os linfonodos inguinais, e, a partir desse artigo, a gente fez essa alteração. Então, de alguma forma,
Qual foi o objetivo desse artigo? Explorar a drenagem compensatória, identificada no linfedema, secundária ao câncer. É claro que o artigo apresenta de membros superiores e inferiores, e eu vou apresentar aqui para vocês só de membros superiores, que é a mesa de câncer de mama. Tá? Então, eu vou definir quais os padrões e regiões de drenagem compensatórias de membros superiores, se a drenagem compensatória muda à medida da gravidade do linfedema, e o que a drenagem linfática pode influenciar a partir dessas descobertas. Primeiro, os padrões de drenagem, o que se observava na linfografia. Existia uma ponte entre um vaso obstruído e um vaso linfático patente. Ou então, um outro padrão que acontecia. Existia uma ponte entre um vaso obstruído e um linfonodo. Ou ainda, não existia uma ponte, mas o sinal desaparecia e aparecia mais adiante num linfonodo. Acho que essas são as principais vias compensatórias. É claro que a grande parte da drenagem de um paciente que retirou os linfonodos ainda continua para a axila do mesmo lado da lesão. Mas também temos a drenagem ocorrendo para a região clavicular, paraesternal, axila contralateral e paraescapular. Tá? Então, a gente utiliza esses padrões para realizar a nossa drenagem linfática. E não houve, em todos os pacientes avaliados com linfedema, nenhuma drenagem ocorrendo para a região inguinal, mesmo com estimulação. Em relação à drenagem linfática, o refluxo dérmico foi observado no local de obstrução. É provado que a drenagem facilita o movimento desse corante e, na presença do refluxo dérmico, a gente deve fazer uma drenagem com uma técnica lenta e firme. E, nas regiões que não têm refluxo dérmico, que é a região que a gente vai agir mais diretamente nos coletores linfáticos, essa drenagem pode ser um pouco mais rápida e mais suave. Segundo top, apresentada pelo Miguel Amore, que é argentino, falou sobre as variações anatômicas nas vias de drenagem linfática do braço, que tem um papel importante na fisiopatologia do desenvolvimento do linfedema. Um artigo apresentado vai ser do grupo do Hiro Suami, e o outro do grupo da Argentina, do Dr. Ciuti, que ele estará presente no COLAFO, que é o Congresso Latino-Americano de Fisioterapia e Oncologia, que será realizado em 2024, aqui em São Paulo. Um avaliou o quê? A via Mascani-Sapei, que é uma via que não foi localizada em 22% do paciente. É uma via anterior, diferente da Kaplan, que é uma via posterior. Então, 22% dos pacientes não possuem essa via. O que a gente pode concluir? Talvez esses 22% são os que terão linfedema, porque não terá essa via compensatória. 78%, o destino foi o canal sulco-deltoide peitoral, para chegar na região clavicular, e os 17 restantes ainda ia para a axila. Em relação ao outro estudo da via de Kaplan ou tricipital, foi visualizada essa via em 90%. Desses 90%, vocês podem observar na letra A da figura, 63% havia uma banda longa. Então, esse linfático já fazia uma ligação diretamente no antebraço. 27% tinha uma banda curta. De alguma forma, não tinha uma conexão direta, mas essa drenagem continuava para a região paraescapular. E 10% não tinham essa via localizada, o que poderia justificar esses 10% apresentarem um linfedema porque não tem compensação. E aqui eu ainda penso, por exemplo, nessa figura B, talvez isso justifique aqueles linfedemas nessa região que não acabam subindo porque não tem uma via de ligação. Tá? Terceiro estudo, apresentado pelo Alberto Mattio, um italiano. Eu gastei todo o meu inglês no meu italiano nesse congresso.
é uma técnica combinada que ele apresenta. Fazer o quê? Ele diz DOT com a compressão pneumática intermitente. O que ele usa? O que seria o DOT? Seria colocar alguma superfície por baixo da compressão pneumática intermitente, com diferenças de pressão. É o que a gente faz aqui adaptado, porque não tem o material correto. Pegar uma malha tubular, cortar as espumas emborrachadas e colocar por baixo da bomba de compressão. E essa diferença de pressão vai causar uma melhora na drenagem linfática. Deixa bem claro que a compressão pneumática intermitente é complementar à drenagem linfática manual e, de forma alguma, a substitui. Que no linfedema são necessárias ainda manobras antifibrose, que isso a compressão pneumática intermitente não fará. E essa junção da compressão pneumática intermitente com esse DOT, essas bolas, causa redução no número de sessões, chegando mais rápido à fase de manutenção, redução de custo, maior aderência ao tratamento e possibilidade de continuar o tratamento em domicílio. Sandy Hayes é uma australiana que sempre publica também sobre câncer de mama, linfedema, fez a seguinte palestra: o quão efetivo é o exercício e a compressão no tratamento do linfedema relacionado ao câncer. A gente sabe que o exercício pode auxiliar o fluxo linfático por diversas formas, contrações músculo-esqueléticas, mudanças de pressão com contrações cardíacas, respiração, fluxo sanguíneo, e aumentar as contrações intrínsecas dos coletores linfáticos. É a Thalita, o sensor. E a gente sabe que a compressão também auxilia o fluxo linfático por meio de prevenção do acúmulo de fluido na área comprimida e que ele auxilia também a drenagem linfática. Foi apresentado, então, essa revisão sistemática e meta-análise com 36 estudos selecionados, onde 33 era sobre linfedema de membros superiores e 26 apresentava alguma intervenção. Thalita? Isso. Vários exercícios, várias modalidades de exercício são apresentadas nesses estudos, como os ergométricos, caminhada, exercícios de resistência, em máquinas, hidroterapia, exercícios de mobilidade, yoga, trampolim e pilates. Existe tanto exercícios de baixa como de alta intensidade, no mínimo 20 minutos de duração por sessão, de 1 vez por semana a diariamente, de 4 semanas a 12 meses de intervenção. Em relação às revisões de compressão, geralmente as mulheres com linfedema relacionado ao câncer de mama, as intervenções, qualquer forma ou grau de vestimenta de compressão, com aplicação de compressão imediatamente após o diagnóstico do linfedema subclínico, por uma duração mínima de 4 semanas. E comparou usar braçadeiras compressivas com não usar braçadeiras compressivas. Então, 2 artigos aí apresentados, e talvez isso mude um pouco a minha visão em relação ao que eu costumo oferecer para os pacientes, que a partir de um grau 0, um grau 1, eu tento com exercício, drenagem linfática, eventualmente o uso de algum taping, para estimular esse linfedema e não tentar chegar ao uso de uma braçadeira. Mas esses estudos dizem que se a gente, nessa fase, pode fazer o drenagem, pode fazer o exercício, mas a gente, nessa fase, indicar uma braçadeira, classe 1 no estudo da Karen Johansson, ou de classe 2 no estudo da Nicole Stout, que isso vai diminuir a cronicidade do linfedema, diminuir a intensidade do linfedema ao longo dos anos. Que isso seja usado, respectivamente, durante 1 ano, 6 meses, e que depois seja retirado e que esse linfedema vai ter uma melhor evolução do que a gente tentar fazer sem o uso das braçadeiras. Como conclusões, que
que os exercícios podem reduzir o linfedema, enquanto também levam à melhoria de outros aspectos importantes em relação à saúde. E as evidências de prevenção com compressão estão sendo construídas, particularmente no tratamento de linfedemas grau 0 e grau 1. Esse top 5, eu trouxe esse novo aparelho do Belgrado, que ele chama de um aparelho de compressão dinâmica, que chama Wikitex, não sei certamente como é a pronúncia. Seria o oposto ao que a gente usa em relação aos enfaixamentos, braçadeiras, vestimentas noturnas, vestimentas com velcro, que seria a parte estática do tratamento. Eu não sei se o vídeo vai passar. Você pode liberar o vídeo para mim? Isso. Então, seria 7 pequenos motores que vão fazer uma compressão gentil, como se fosse uma onda. E o aparelho é pequeno, ele tinha lá na mão, não é algo monstruoso, como uma vestimenta com velcro, que acaba ocupando um volume maior, e que foi observado que o fluxo linfático ocorria uma aceleração desse fluxo superficial. Ainda é um pouco longe a realidade, o custo é bastante alto, e ainda está em estudos, apesar de estar sendo comercializado, ele já ainda está em estudos. Tá? Esse estudo experimental acadêmico realizado em 14 mulheres, 7 tiveram uma redução ainda do volume, isso seria usado numa fase de manutenção, 4, nenhuma mudança, e em 3 ocorreu um aumento. Tá? Então, relataram, é fácil de utilizar, tem conforto, permite mobilidade, mas mais estudos são necessários, como acaba todo artigo que a gente faz. E aqui eu trouxe um a mais para vocês. Eu fiz um top 6, verdades que eu vi durante o congresso. Estava boazinha, fiz um top a mais. A cirurgia não cura linfedema, apesar de uma grande extensão de palestras sobre cirurgia durante o congresso. Algumas vezes, mais de uma cirurgia é necessária. A melhora da qualidade de vida e melhora do linfedema podem acontecer em qualquer grau, mesmo no grau 3, no grau 4, dependendo da escala que é realizada essa classificação. Com a evolução dos exames, a Fernanda já falou um pouco, lá eles não citaram diretamente o SPECT. Teve até uma palestra, mas eu não assisti, porque são 2 salas simultâneas. Mas primeiro a linfocintilografia, depois a linfografia já teve um grande salto, e agora o que eles estão falando, que consegue detectar o linfático de forma precisa, é utilizar um ultrassom de ultra alta frequência para fazer essa avaliação. Que o trabalho interdisciplinar é fundamental, e isso a gente sabe muito bem, que em pacientes com linfedema relacionado ao câncer de mama, intervenções para perda de peso associadas com diminuição do volume de ambos os membros, afetado e não afetado, vai ter uma alteração, vai ter uma ação sobre o volume do membro, mas não vai ter uma ação sobre a gravidade do linfedema. Tá? E, com certeza, a principal frase é que a terapia física complexa continua sendo o principal tratamento para o linfedema, e grande enfoque foi dado no congresso à drenagem linfática manual. Tá? Então, acho que a gente tem nas mãos, grande parte, e no cérebro, grande parte das ferramentas para a gente fazer o tratamento do câncer de mama e do linfedema relacionado ao câncer de mama. Aqui é meu lado Tiete, tá? Então, Hiro Suami, Borgeot, Alberto Matteo, Karen Johansson, que conversei sobre as biópsias de síndrome da rede axilar, e o Conradino Campisi. Tá? E aqui também uma paciente que fez o relato sobre o seu tratamento de linfedema. Ela é bastante influente, Style Compression, se eu não me engano, a página dela, e bastante influente, também italiana. E convido vocês para o Colafo
2024, que é um congresso que está sendo organizado com muito carinho por mim, pela Ana, pela Laura Rezende, uma equipe de comissão, a Ana Carolina também está aqui presente, e o nosso objetivo é unir fronteiras em prol da fisioterapia e oncologia. Então, a gente aguarda todos vocês lá. Muito obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. Acho que sorte a nossa, né, em estar aqui hoje, tendo essa troca de experiência. Que delícia! Vai abrir para as perguntas. Pode direcionar aqui o celular e fazer direto no celular que vai vir aqui para a gente. Enquanto chega aqui, nossa, já tem um monte. Eu nem vou fazer a minha. Então, a primeira que chegou aqui foi a drenagem linfática. Também pode trazer benefícios em mulheres com outros tipos de câncer, como útero, ovário, que passam por cirurgias e esvaziamento de linfonodos. Acho que é para a Fernanda, né? Bom, sim. Sim, a drenagem linfática, eu priorizei a apresentação para o tema relacionado ao câncer de mama desse simpósio, mas ela se aplica a outros tipos de linfedema, relacionado a outros tipos de câncer e a outras patologias também. Qualquer patologia que cause uma obstrução, uma insuficiência do sistema linfático, a gente vai aplicar a drenagem linfática com a mesma intenção, lembrando que ela não é só atuada no tratamento do linfedema. A gente pode atuar a drenagem linfática na quimioterapia também, pelo edema causado pela quimioterapia. Nós podemos utilizar a drenagem linfática em cuidados paliativos, onde o paciente desenvolve muito edema, fica acamado no final, né, da vida. Então, para promover um alívio, um conforto para esse paciente. E é uma técnica, realmente, por ser uma massagem, ela traz muitos benefícios relaxantes, calmantes ao paciente. Então, sim, pode ser aplicada a outros tipos de câncer e em outras fases do tratamento também, e para a prevenção do linfedema. Aqui tem uma pessoa perguntando se a gente ainda encontra alguma resistência por alguns oncologistas sobre a aplicação da drenagem linfática. Acho que a Paty pode responder. Alegando que auxilia que é contraindicado quando está no linfedema grau 3, com extravasamento de líquido pela epiderme. Qual a opinião perante a um quadro grave e também quando encontramos um paciente com esse extravasamento dos líquidos? Na verdade, não tem como a gente contraindicar a drenagem linfática se a gente pensar que o principal sistema que faz a drenagem linfática do corpo acontecer é a contração muscular. Senão a gente vai sedar o paciente, vai falar, não se mexa, para você não poder ter nenhuma metástase, nenhuma recidiva, nada desse ponto. Tá? Então, acho que não é por aí. Acho que esse exemplo é o que eu sempre acabo dando para os pacientes, mas eu acho que isso já mudou bastante. Eu já recebo encaminhamentos, até o médico explicando que pode ser feita drenagem linfática no paciente. Então, de alguma forma, eu acho que isso vem mudando. E cabe a nós informar esses médicos. Eu sempre falo, a gente vai em congresso, fisioterapeutas vamos em congressos médicos, mas os médicos não costumam ir em congresso de fisioterapia. Então, cabe a nós levarmos essas informações para eles, para que isso se desmistifique de alguma forma. Em relação se o membro está com uma linforreia ou com algum ferimento ou mais grave, é claro que, dependendo da situação, se é uma filariose, se é um caso mais grave, a drenagem não vai ter grandes efeitos como teria num grau menor. Tá? Mas isso não é impeditivo para que ela seja realizada. Se está com alguma coisa aberta, para evitar você estar com algum problema, utiliza a luva para realizar a drenagem em segurança.
Tem uma outra perguntando, dando parabéns a todas as palestrantes e perguntando se a gente daria alguma dica para o tratamento do linfedema no SUS. Eu acredito. Tá bom. Dá para ver. No Sistema Único tem os próprios serviços, né? Alguns oferecem, mas geralmente são centros oncológicos. E eu acho que uma das formas que eu tenho, pelo menos, encaminhado as pacientes que não conseguem fazer no particular é para alguma ONG da sua cidade, que geralmente tem fisioterapeutas. Então, aqui no TJCC, a gente está com uma rede grande, acho que no site deve ter as ONGs que estão participando, e eu passei em algumas ontem e perguntei se tinha fisioterapia na equipe, e a maioria tem fisioterapeuta. Então, se não acha no próprio sistema hospitalar, eu acredito que esse serviço do setor terciário, aí, das ONGs, podem ajudar. Eu acho que a gente tem que ter a consciência que não é o tratamento mais otimizado possível, até porque, às vezes, o próprio paciente não tem condições de ir todos os dias no local, por falta de dinheiro para a condução. Então, que é uma realidade muito longe do que a gente acaba fazendo no particular, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que não existe ainda, eu espero que um dia exista, o local adequado no SUS para que seja realizado esses tratamentos. Acho que tem mais uma paciente perguntando também se tem algum grupo de estudo que elas possam fazer parte. Se vocês indicam, acho que, eu não sei se é aqui de São Paulo, não especificou. Na verdade, tem as universidades, né? Quando tem os programas de mestrado, doutorado, muitas vezes se faz o recrutamento de pacientes para que sejam realizadas as pesquisas. Exato, existe a Sociedade Brasileira de Pessoas com Linfedema e Familiares, que talvez consiga ter um direcionamento melhor, se estiver ocorrendo, se foi solicitado para algum tipo de pesquisa. Então, é muito dependente dos projetos de pesquisa de cada universidade. Tem uma pessoa perguntando se tem como ser mais claro em relação à pressão exercida na drenagem linfática, no linfedema pós-cirurgia câncer de mama. Como eu disse, os vasos linfáticos têm uma localização sistemática a 60% da camada adiposa. Então, essa manobra vai depender dessa camada, porém, a gente vai manter pressões leves. Tem um exame de imagem com a linfografia com endocianina green, que foi feito um garrote com esfigmo, e a 10 milímetros de mercúrio, acima de 10 milímetros de mercúrio, que passou esse fluxo linfático. Então, com 10 milímetros seria já uma pressão que age nos vasos linfáticos. A gente utiliza de até 30 milímetros de mercúrio, né? Tem essa estimativa. Então, vai depender mesmo da região, porém, a pressão não deve passar de 30, no máximo 40 milímetros de mercúrio. E os estudos agora demonstram que essa insistência, ativar vias mais profundas, isso também pode ser variar essa pressão. Tá? Ainda não se sabe prescrever a pressão ideal, porque vai depender mesmo de cada caso e da distância da camada adiposa. Tá. Querem saber também se no SUS, quais os exames estão disponíveis para auxiliar na avaliação do manejo do linfedema? Na verdade, tem alguns centros, se eu não me engano, a C. Camargo, que ele até faz a linfografia pelo SUS. Mas não são todos, é mais comum que ocorra de forma particular. Se alguém tiver alguma dica e quiser compartilhar, gente, pode ficar à vontade. Para a Patrícia, acredito que haja um impacto significativo nos resultados com o uso da abraçadeira compressiva circulares, em vez das planas, visto que no mercado brasileiro ainda é carente de malhas planas para membros superiores. Sim, malha plana, na verdade, o que nós temos hoje é somente uma marca, né? Então, a gente fica dependente
da indicação de uso dessa marca e acaba sendo mais caro mesmo. Então, na ausência da plana, é claro que a circular vai ter que fazer o efeito, às vezes não o que a gente espera, não da nossa expectativa, mas algum efeito vai ser feito. Tá? Eu acho importante dar independência para o paciente, que ele tenha as faixas para se autoenfaixar, que ele tenha uma vestimenta com velcro, que ele tenha a sua abraçadeira circular ou plana, para que ele possa fazer o manejo do seu linfedema. Uso braçadeira constantemente. Meu linfedema é duro e no antebraço faço fisioterapia 2 vezes por semana. Parabéns. Faço enfaixamento, mas melhora bem pouco. Qual a frequência de braçadeira e quanto tempo preciso trocar? E se aqui vende braçadeira? Eu acho que não, gente, não vende. Na verdade, assim, para a gente indicar uma braçadeira, precisa ter uma redução importante numa fase intensiva, que eu faço normalmente todos os dias. Tento minimizar esse tempo o máximo possível. Quando parar de perder medidas, eu já passo para outra fase. E isso muitas vezes acaba dando 5 dias, 7 dias, no máximo dos máximos 10 dias de tratamento diários. Conseguir o máximo de redução de volume, e não só redução do volume, mas melhora da textura do linfedema, a gente parte para a fase de manutenção, que aí pode ser com a indicação de uma malha plana, preferencialmente, para dar mais independência para o paciente. Se não tiver a plana, vai para a circular, mas que esse paciente possa ter a vestimenta com velcro, possa ter suas faixas, se necessário, para fazer o enfaixamento, e que ele tenha consciência da necessidade de fazer exercícios de forma regular e manutenção de peso. Então, eu já tive pacientes, antigamente a gente falava, vai usar braçadeira para o resto da vida. Hoje eu tenho pacientes que usam, ou que não usam mais braçadeira, mas que fazem exercícios 5, 7 vezes por semana, que perderam 10, 12 quilos, e eles conseguem sumir o linfedema? Não, mas está sob controle o suficiente para que ele consiga ter uma independência maior. Tem uma paciente que fez a linfografia por endocianina verde em um curso e quase não tem as vias tradicionais de drenagem no membro superior. Devo entrar em pânico? Como isso interfere na conduta? Como nós vimos, vias inesperadas podem surgir. Então, no caso dessa paciente, ela pode vir a desenvolver, porque essas vias de substituição, elas se abrem espontaneamente quando tem essa alteração da anatomia. Então, a gente estima que, ao passar do tempo, o corpo dessa paciente se adapte e vá em busca dessa abertura de novas vias. Então, realmente é um problema crônico, porque esses linfonodos, essa drenagem não volta, mas o corpo tem esse potencial de se readaptar e desenvolver novas vias. Por isso que não pode desanimar nem desistir do tratamento, e nós estamos aqui para auxiliar a abertura, estimular essas novas vias e direcionar esse fluxo linfático obstruído para outras regiões. Então, tem essa esperança de promover uma melhor qualidade de vida e buscar os tratamentos mesmo. Posso complementar, Thalita? Claro. Tem uma paciente que fez uma linfocintilografia nos membros inferiores, fez a injeção do tecnésio nos espaços interdigitais e nada subiu. O hospital até chamou ela depois de 24 horas para ver se alguma coisa subiria e não aconteceu nada de subir. Essa paciente foi indicada para cirurgia, mas antes da cirurgia encaminharam para fisioterapia. Nós fizemos o enfaixamento, colocamos meia, e essa paciente começou a fazer exercício e perdeu 12 quilos. Não foi para cirurgia. Tá? Então, de alguma forma, está usando meia? Não está. Está 100%? Não. Mas está 80% melhor do que antes, mesmo ela tendo caminhos muito deficitários do sistema linfático. E complementando você, Paty, nós estamos falando do tratamento conservador, mas falando das cirurgias, a gente espera também uma evolução das microcirurgias, né, para fazer essa ponte. As cirurgias linfolinfáticas podem ser também promissoras para o tratamento.
Qual a opinião de vocês sobre os estudos que não evidenciam diferenças estatísticas da terapia descongestiva complexa com e sem a drenagem linfática? Pensando que o serviço do SUS tem um grande volume e não poderia ser considerado uma estratégia de manejo, a fim de otimizar e maximizar o tratamento? Então, é comum mesmo fazerem só a parte do enfaixamento compressivo por conta de RH, tempo, todas essas questões. Porém, a drenagem linfática ela tem benefícios também pelo próprio toque ao paciente, né? Que acho que a Fernanda também colocou isso. Não é só questão física. Com certeza, o que realmente reduz o volume é a terapia compressiva, mas associando, pelos estudos que a Paty trouxe aí do Lymphology, por tudo que a Fernanda falou, o preferencial é que se associe. Obviamente que se não tem, não vai conseguir aplicar, mas é diferente o tratamento, a questão da fibrose também, pelo toque, isso você vai conseguir só com as mãos. E também, quando, né, não tem essa possibilidade de fazer essa frequência da drenagem linfática, a gente pode orientar os pacientes a realizarem a autodrenagem. Tem muitos estudos que demonstram a eficácia da autodrenagem. Nós podemos conscientizar, educar esses pacientes para, se eles não têm acesso, pelo menos que eles consigam realizar a autodrenagem, que ajuda também a promover esse alívio do peso, né? A gente vê que esse toque, a movimentação diminui o aspecto fibrótico do linfedema e a gente pode orientar aos nossos pacientes a realizarem autodrenagem linfática. A terapia tem a mesma funcionalidade quando se aplica em homens após a retirada de câncer de mama? Sim, é exatamente a mesma coisa. Vai ser feito os mesmos padrões de tratamento, de drenagem, de enfaixamento, só mudou o sexo. Gostaria de saber se vocês já acompanharam pacientes remadoras da pesquisa da doutora Lucy do ICESP. O ano passado a gente teve aqui, né, uma palestra sobre o Canomama, da Nádia Gomes, falando sobre isso, e a gente também tem aqui um stand do Dragon Bolt, né, de mulheres que fazem, mas eu nunca acompanhei. A gente até prometeu ir participar em algum evento, mas eu não tenho experiência com essas pacientes. E querem saber se é normal as costelas doerem por conta do linfedema. Acho que dor nas costas, né? Depende do peso, né? Se a gente pensar num linfedema de grande peso, de grande extensão, poderia causar outras dores. O linfedema, em geral, não dói. O linfedema não é para doer, a não ser que seja um linfedema neoplásico, com presença de doença ativa, que aí vão ter dores neuropáticas mais intensas. Querem saber se, acho que isso já ficou claro, né? Mas se existe criação de novas vias linfáticas pós-cirurgia e se sim, a drenagem linfática pode estimular esse processo. Já foi respondido, né? Sim, respondido e comprovado cientificamente. Está chegando mais uma aqui. Tem uma paciente com linfedema crônico de membro superior em fisioterapia. Seria aconselhável realizar a linfocintilografia para uma melhora da avaliação, além da perda de peso? Aqui no Brasil é mais complicado esses exames, né? Eu acho que é um custo também mais elevado, né? A linfocintilografia é bem mais comum e mais acessível em termos de custo. Tá? Vai mudar alguma coisa o tratamento? É claro que é interessante saber, deixa eu ver por que via está subindo, mais lateral, eu posso, de alguma forma, ajudar nessa estimulação. Mas não é algo imprescindível que você precisa, se eu não tiver o exame, eu não vou tratar. Não, a gente acaba tratando da mesma forma. Tá. Ana, sobre a sua aula, você falou do questionário, né, para membro superior. Existe algum questionário para membro inferior, para a gente poder fazer aquela avaliação? Sim, existe. O pessoal do INCA fez o LINF para câncer ginecológico, abordando aí membros inferiores. Então, a Camila Ferreira. E esse já está publicado. Dele também veio a inspiração para a gente fazer o contato, que é a mesma autora, Nelly Dev-Gold, para traduzir para os membros superiores. Então, de membro inferior já tem publicação e já pode ser utilizado. Querem saber também sobre a carga para o membro, para
para o membro, eu acho que está com linfedema, e para a amplitude de movimento. Qual a carga que deve ser realizada para a melhora do linfedema para a atividade física? Não vão brigar, não vão brigar. As duas podem falar. Na verdade, o que a gente orienta é que sejam feitos exercícios com carga, só que isso comece com uma carga baixa e vai aumentando progressivamente. Tá? Não adianta começar, mas eu carregava 20 quilos antes. Ok, você vai voltar a carregar 20 quilos, não tem um limite do que você consegue. Eu tenho pacientes que pegam aquele kettlebell, 16 quilos, e fazem exercício com linfedema, desde que isso seja feito de forma progressiva e gradual. E também controlar, se houver alguma alteração, se você perceber que piorou o desconforto, que aumentou o edema, reduzir a carga. Então, sempre orientar o paciente e realizar com a abraçadeira também. Qual a estratégia para melhorar a fibrose associada ao linfedema? Se vocês usam alguma estratégia para fibrose. Tem o endermo, né? Mobilização, eu gosto sim do endermo com cargas bem leves. Eu sinto que ele mobiliza e solta bem esse aspecto fibrótico. E todo o tratamento em si, a compressão, enfaixamento, todas as técnicas. Fisioterapeuta raiz, né? Terapia manual é essencial para tratar qualquer fibrose. A massagem mesmo, né? Isso. Quanta pergunta, gente! Acho que, por enquanto, a gente respondeu todas. Mais alguma? Ficou sem responder? Tem mais? Chegou mais? É que toda hora atualiza aqui. Gostaria de saber um pouco mais sobre autodrenagem. Autodrenagem, a gente vai educar o paciente com a mesma intenção de estimular linfonodos, né? Vamos priorizar que seja um caso de linfedema de membro superior. Nós vamos estimular linfonodos supraclaviculares, linfonodos axilares, bilateral mesmo. Se o paciente fez um esvaziamento, a gente ainda pode estimular e orientar que ele faça como se ele, por exemplo, o linfedema está no membro superior esquerdo. A gente orienta que ele comece a liberar o fluxo da parte mais distal desse edema e trazendo, como se fosse obstruindo, trazendo, liberando esse fluxo, né, sempre leve, que eu oriento o paciente, e realizar essa manobra de deslizamento, que, na verdade, fica mais complexo para o paciente explicar que não é deslizar, na verdade, a técnica que nós utilizamos, ela tem o objetivo de mobilizar o tecido para estirar os filamentos de ancoragem e promover uma melhor reabsorção, mas para o paciente, ao realizar essa mobilização, mesmo que seja com deslizamento, vai causar ali um estímulo no sistema linfático e desobstruir, liberar esse fluxo. Então, fazer mesmo massagem, os lugares que estão mais fibrosados, eu peço para que faça ali uma massagem leve, né, que não seja dolorida, mas para liberar esse fluxo mesmo. A orientação do paciente vai depender do caso, explicar tudo isso. Olha, você pode até deitar, ficar deitado para que esse fluxo venha liberando para regiões de melhor drenagem. Explicar o paciente o que aconteceu. Olha, esse lado. Eu sempre falo assim para os pacientes, o sistema linfático é como se fosse uma rede hidráulica. Tem os vasos e tem os canos. Então, a região axilar dos linfonodos era o ralo. E esses canos ficaram sem esse ralo. Você tem que pegar o rodo e vir puxando esse líquido para o outro ralo. Aí, assim, fica mais fácil de explicar ao paciente. É dessa forma que a gente orienta a autodrenagem. Nós vamos fazer a última pergunta e depois dá por encerrado, tá? Acho que é para a Ana, perguntando se o questionário LINF ele é pago ou gratuito. Ele vai ser gratuito. A gente está com ele em andamento na Revista Brasileira de Enfermagem, que é uma revista com bom impacto, e tendo aprovação, vai ser de livre acesso.
Aqui está fazendo uma pergunta, mas eu acho que não é da aula de fotobiomodulação, que foi ontem a aula, né? Então, depois, se vocês quiserem procurar individual, cada um, para tirar dúvidas, tem um pessoal que deu aula ontem, tem um pessoal que vai ter mais um painel agora, depois do intervalo. Fiquem à vontade, tá? As meninas são super acessíveis, pode vir, pode tirar dúvidas. Agradeço a participação de todas, agradeço pelas dúvidas, né? pela essa troca de experiência, e tenham um ótimo congresso.